A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. Prefácio. Cerca de 10 anos atrás, quando eu viajava pelo Paraná, visitei uma livraria na cidade de Londrina. Depois de observar boa parte dos livros, garimpando para encontrar alguma pedra preciosa e não me dando por satisfeito, descobri que havia alguns livros velhos, praticamente esquecidos, numas estantes empoeiradas, num corredor não acessível aos visitantes. Entre um amontoado de apostilas e obras velhas, desarrumadas, descobri então essa obra de Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Era um livreto pequeno, fino, de acabamento bem simples. Não chamava nenhuma atenção. Depois de ler seu conteúdo, dei-me por satisfeito em ter achado uma pérola esquecida entre um monturo. Ganhei o dia. Imediatamente providenciei uma cópia, já que não estava disponível para ser comprada. A leitura dessa mensagem causou-me profundo impacto e desde então recebi o encargo de poli-la e torná-la acessível aos famintos por mais comunhão com Deus. Em algum momento eu pensei em adaptar o título, já que o termo voto é considerado algo antiquado, e temi que muitos não lessem essa obra, tropeçando logo de cara com o título na capa. No entanto, devo ser fiel ao encargo que Deus confiou a Tozer e não diminuir o nível de sua voz profética para massagear o ego dos mais liberais, e se assim o fizessem, já não seria mais Tozer. A segunda e terceira parte desse livreto foram adicionadas nesta edição, já que a mensagem em si era muito pequena para ser publicada como um livreto independente. Entretanto, ambas se encaixam perfeitamente com o seu conteúdo e enriqueceram. Agora, depois de adquiridos os devidos direitos e percebendo em Deus ser o tempo oportuno, ela está sendo publicada nesta série, Verdades que Transformam, e me sinto aliviado diante de Deus e não mais devedor. Nunca vi nada tão pequeno, mas tremendamente objetivo. Só a oração final já vale tudo que o Senhor nos dê graça e coragem para fazê-la. Foram as palavras de Paulo César que tem me ajudado na revisão final. Na verdade, entre os que leram, não encontrei um sequer que tivesse sentimento diferente. Tenhamos em conta que estamos vivendo dias em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem esfriado, como nos advertiu nosso mestre. Leamos este pequeno livreto sem preconceito e com seriedade diante de Deus. Que o Espírito do Senhor, que usou seu servo, Tozer, para libertar esta mensagem, use esta obra para restaurar a comunhão de seus filhos e abrir caminho para levar seu propósito adiante. Primeira parte: 5 votos para obter poder espiritual. Afirmações para o reavivamento pessoal. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos na Bíblia. Você encontrará muitos grandes homens de Deus que foram dirigidos por alianças, promessas, votos e compromissos. O salmista não era averso a fazer votos. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, disse ele. Enchei ações de graça. Salmos 56, verso 12. Meu conselho nesta questão é que, se você está realmente preocupado com seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro de seu coração, será bom fazer certos votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar seu coração com os vastos poderes que fluem do trono, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz: quero ser livre, não quero ter qualquer voto sobre mim. Não creio nisso. Isso é legalismo. Bem,
Deixa-me apresentar o quadro de dois homens. Um deles não fez voto algum. Ele não aceita qualquer responsabilidade desse tipo. Ele quer ser livre, e ele é livre, em certa medida. Assim como um vagabundo é livre. O vagabundo é livre para sentar-se no barco de jardim de dia, dormir sobre um jornal à noite, ser posto para fora da cidade na manhã de quinta-feira e voltar e subir pelas escadas rangentes de algumas pensões na quinta noite. Esse homem é livre, mas também é inútil. Ele apenas ocupa um lugar no mundo, cujo ar respira. Examinemos agora outro homem, talvez um presidente ou primeiro-ministro, ou qualquer grande homem que carrega sobre si o peso do governo. Homens assim não são livres, porém, com o sacrifício de sua liberdade, demonstram poder. Caso insistam em ser livre, poderão sê-lo, mas apenas como o vagabundo. Escolheram, porém, estar amarrados. Há muitos vagabundos religiosos no mundo que não querem estar amarrados a coisa alguma. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem pessoal. As grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente de Deus, compreendendo que em sua carne não habita bem algum, e sabe que sem a capacitação dada por Deus, quaisquer votos feitos seriam quebrados antes de o sol se pôr. Não obstante, visto que creem em Deus com reverência, assumem certos votos sagrados. Esse é o caminho para o poder espiritual. Sendo assim, há 5 votos que tendo em mente que será bom fazer e observar. Primeiro voto: trate seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado nestes dias, aparecendo com novos nomes e caras. Você pode estar sendo exposto a esse fenômeno na escola. O pecado é chamado por diversos nomes enfeitados, qualquer nome, menos pelo que ele realmente é. Por exemplo, os homens já não ficam mais sobre convicções de pecado. Eles têm um complexo de culpa. Em lugar de confessar suas culpas a Deus para se livrarem delas, deitam-se numa diva e tentam relatar o que sentem a um homem que devem conhecer melhor tudo sobre eles. Após algum tempo, a resposta dada é que eles foram profundamente desapontados quando tinham 2 anos ou alguma coisa semelhante. Supõe-se que isto os fará sentir-se melhor. Tudo isto é ridículo, porque o pecado é ainda o mesmo antigo inimigo da alma. Ele nunca foi alterado. Precisamos tratar firmemente com o pecado em nossa vida. Lembremos-nos sempre disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, disse o apóstolo Paulo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. A justiça repousa à porta do reino de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e versículo 20. Não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado, e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte de nossa vida. E é absolutamente necessário que façam isso, porque Deus é um Deus santo e o pecado está no trono do mundo. Portanto, não chame seus pecados por algum outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir que não é apreciado, mas é como uma flor que nasce para morrer, despercebida, a desgastar sua doçura no ar do deserto, chame esse pecado pelo que ele é, autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Tenho conhecido pessoas que vivem no estado de indignação furiosa. A maior parte do tempo, conheço um pregador que age como uma galinha lançada fora do ninho. Ele fica correndo em todas as direções, queixando-se e murmurando. Alguém está sempre o fazendo errar. Ora, caso você tenha esse mesmo espírito, tem que tratar com ele imediatamente. Você precisa livrar-se disso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em lugar de tentar disfarçar o pecado ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sobre o qual ocultá-lo, chame-o por seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus.
Há também o mau humor. Não chame de indignação, não tente chamá-lo de algum outro nome. Chame-o pelo que ele é, porque se você tem mau humor, ou você se faz dele, ou ele desfará muito de sua espiritualidade e alegria. Por conseguinte, tratemos-nos do pecado com seriedade, sejamos perfeitamente cândidos. Deus ama pessoas cândidas. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Com isso não quero dizer que não possamos possuir coisas, quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Todos os bebês nascem com as mãozinhas fechadas, e isso me parecia dizer, isto é meu. Uma das primeiras coisas que eles dizem é, meu, com voz irada. Esse senso de isto é meu é muito prejudicial para o espírito. Se puder livrar-se disso para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha seu carro, os seus negócios, sua profissão e sua posição, qualquer que ele seja, contanto que entenda que isso não é o seu em absoluto, mas dele, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Então, poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outras pessoas. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos para ver se ainda estão ali. Mas se forem de Deus, já não precisam se preocupar com elas. Permita-me apontar-lhes algumas das coisas que você tem de entregar a Deus. Suas posses são uma dessas coisas. Alguns dos queridos filhos do Senhor estão sendo mantidos para trás porque existe uma bola e uma corrente presa em suas pernas. Se for um homem, pode ser seu luxuoso carro ou suntuosa casa. Se for uma mulher, talvez seja suas louças de porcelana ou seus móveis estilosos. Luís XV e tudo o mais. Vamos considerar um precioso vaso como exemplo. Ali está ele, e se alguém batesse nele e o quebrasse, seu pobre dono provavelmente perderia 5 anos de sua vida. Terceiro voto. Todos nós nascemos com o desejo de defender-nos e, caso insista em defender-se a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo capítulo 23, versículo 22. Muito tempo atrás, o Senhor e eu chegamos junto ao capítulo 23 do livro de Êxodo. E ele me mostrou essa passagem. Já faz 30 anos que ela tem sido uma fonte de bênção indivisíveis para mim. Não tenho de lutar, o Senhor é quem luta por mim. E Ele certamente fará o mesmo por você. Ele será o inimigo dos seus inimigos e adversário de seus adversários. E você nunca mais precisará defender a si mesmo. O que defendemos? Bem, defendemos nosso serviço e particularmente defendemos nossa reputação. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela. No entanto, como você bem sabe, tentar chegar até a fonte de uma história, assim é uma tarefa inútil, absolutamente inútil. E como tentar achar um passarinho depois de ter encontrado uma pena no gramado. Você não poderá fazer isto. Porém, se voltar completamente ao Senhor, Ele o defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. Toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Isaías capítulo 54, versículo 17. Henry Sus foi um grande crente em dias passados. Um dia, ele estava buscando o que alguns crentes têm me dito que também estão buscando, conhecer melhor Deus. Vamos colocar isso nesse termo. Você está procurando ter um despertamento religioso no íntimo de seu espírito que o leve para as coisas profundas de Deus. Bem, quando Henry Sus estava buscando a Deus, pessoas começaram a contar histórias más sobre ele, e isto o entristeceu tanto que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração. Então um dia ele estava olhando pela janela e viu um cão brigando no terraço. O animal tinha um trapo que jogava por cima de si e tornava a alcançá-lo apanhando com os dentes.
E corria e jogava muitas vezes. Então Deus disse a Jesus: aquele trapo é sua reputação, e estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lancem por terra para seu próprio bem. Um dia desses as coisas mudaram. Não demorou muito tempo até que os indivíduos que estavam atacando a reputação de Suso ficaram confundidos, e ele foi elevado a um lugar que o transformou numa autoridade em seus dias, numa grande bênção, até hoje para aqueles que cantam seus hinos e leem suas obras. Quarto voto: nunca passa adiante algo que prejudique alguém. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação dos filhos de Deus, enterre-o para sempre. Busque um pequeno jardim atrás da casa, um lugarzinho em alguma parte. E quando alguém se aproximar de você com alguma história de maldicência, leve-o até ali e sepulte-o dizendo: aqui jaz em paz a história sobre meu irmão. Deus tomará conta daquela história com o critério com que julgares, sereis julgados. Mateus 7:2. Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. Você dirá: mas isso não é graça? Bem, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensiná-lo como se porta a mesa. E Ele não lhe permitirá comer enquanto você não obedecer às etiquetas de sua mesa. E que etiqueta é essa? E que não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa com você, não importando onde congregam, a nacionalidade ou acontecimentos do passado. Quinto voto: nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso de sua glória e não a dará a ninguém. Ele não irá nem mesmo compartilhar sua glória com quem quer que seja. É muito natural, diria eu, que as pessoas esperem que talvez seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. Verdadeiramente, querem servir ao Senhor, mas também querem que os demais saibam que está servindo ao Senhor. Eles querem ter reputação entre os santos. Este é um terreno muito perigoso. Buscar reputação entre os santos já é ruim o bastante. Procurar reputação no mundo, mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação e devemos fazer isso também. Mestre Eckhart, certa ocasião, pregou um sermão sobre a purificação que Cristo fez no templo. Disse ele: ora, nada havia de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Nada havia de errado em trocar dinheiro ali, aquilo que tinha de ser feito. O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. Eles ganhavam certa porcentagem ao servirem ao Senhor. E então Eckhart fez a aplicação: quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Concordo plenamente com isto. Se você está servindo ao Senhor e quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão de 5%, cuidado. Isso irá espantar o poder de Deus de seu espírito. Você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus a receba toda. Esses 5 votos necessitam ser escritos em nossos próprios sangue. A coisa mais simples possível é apresentar uma mensagem como esta. O realmente difícil é pôr isto em prática em nossa própria vida. Relembre que esses 5 votos não são alguma coisa que se deve escrever na capa da Bíblia para depois esquecê-lo. Necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. Tem de ser votos finais e irrevogáveis. Ficarem apenas na superfície não é suficiente. Muitas de nossas congregações é assim, apenas superficial. Não pode ser assim, não. Que esses votos venham das profundezas de seu coração, das maiorias profundezas de seu espírito. Esses votos são contrários à antiga natureza humana. Eles introduzem a cruz em nossa vida, e ninguém jamais pode recuar depois de tomar a sua cruz. Ninguém, jamais. Quando o homem tomar a cruz, já disse adeus, já fechou as gavetas de sua escrivania e disse adeus à esposa e aos filhos. Ele nunca mais voltará. O homem com a cruz nunca retorna. Quando fizer esses votos, relembre-se, eles introduzem a cruz em sua vida. Ferem no coração sua vida centrada no ego, e nunca mais haverá lugar para retorno. E digo eu, ai dos levianos.
No Brasil e talvez em outros lugares também muitas pessoas estão dizendo: experimentem Jesus, experimentem Deus. Levianos, experimentadores, provadores, é o que eles são. São como um coelho que conta com 12 buracos de saída para que, caso um seja obstruído, possa fugir pelo outro. Não, da cruz não há lugar para fugir. Ninguém pode experimentar Jesus. Ele não está à disposição de ninguém para ser testado. Cristo não está sob teste. Você está, eu estou, ele não. Deus o ressuscitou e entre os mortos e para sempre confirmou sua deidade, e o selou e eternizou a sua mão direita como o Senhor e Cristo. Entregou tudo a ele e notará que sua vida começará a ser elevada. Você florescerá de maneira maravilhosa, por uma vida mais poderosa. Porém, se você, por acaso, for um daqueles sobre quem Deus impôs as mãos para uma vida mais profunda, para uma vida mais poderosa, para uma vida mais plena, então eu pergunto se está disposto a fazer uma oração como esta: ó Deus, glorifica-te a ti mesmo à minha custa, envia-me a contar qualquer que for. Senhor, eu não estabeleço o preço, não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorificar a ti mesmo, eu arcarei com as consequências. Esse tipo de oração é simples, mas é profunda, maravilhosa e poderosa. Eu creio que se você puder fazer uma oração como esta, ela será a rampa de onde poderá ser lançado às maiores alturas e aos céus mais azuis nas coisas do Espírito. Segunda parte. A vida cheia do Espírito. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Que todo cristão pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Que todo cristão pode e deve ser cheio do Espírito Santo dificilmente parece ser tema de um debate entre cristãos. No entanto, alguns argumentos que o Espírito Santo não é para simples cristão, mas apenas para ministros e missionários. Outros sustentam que a porção do Espírito recebida na regeneração é idêntica àquela recebida pelos discípulos no Pentecoste e qualquer esperança de uma plenitude adicional após a conversão simplesmente está baseada no erro. Alguns expressarão uma vaga esperança de que algum dia poderão ser cheios do Espírito, e ainda outros evitarão o assunto, alegando que poucos sabem a respeito e que esse tema só pode causar confusão. Gostaria de afirmar com ousadia que tenho a fé convicta de que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além daquela recebida na conversão. E também diria que esta seria muito além daquela desfrutada pela posição e lugar de destaque de alguns cristãos ortodoxos de hoje. É importante que entendamos bem esta verdade, pois enquanto existirem dúvidas, é impossível ter fé. Deus não surpreenderá um coração duvidoso com uma efusão do Espírito Santo, nem visitará alguém que tenha dúvidas doutrinárias sobre a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. Para cessar as dúvidas e criar uma expectativa segura, eu recomendo um estudo reverente da Palavra de Deus. Estou pronto para basear minha conjectura no ensino do Novo Testamento. Se um exame cuidadoso e modesto das palavras de Cristo e de seus apóstolos não levar à convicção de que podemos ser cheios do Espírito Santo neste momento, então não vejo razão para pesquisar em outra fonte, uma vez que pouco importa o que este ou aquele educado religioso disse a favor ou contra esta proposição. Se a doutrina não é ensinada nas Escrituras, logo não pode ser sustentada por nenhum argumento, e todas as exortações a serem consideradas não têm valor. Não apresentarei aqui um caso para a afirmativa que aquele que tem dúvidas examine a evidência por si mesmo, e se chegar à conclusão de que não há justificação no Novo Testamento para crer que pode ser pleno do Espírito, que ele feche este livro e poupe-se o transtorno de continuar a lê-lo. O que digo daqui para frente diz respeito a homens e mulheres que superaram suas dúvidas e estão convictos de que, quando cumprem as condições, podem de fato ser cheios do Espírito Santo. O homem deve ter certeza de que deseja ser cheio do Espírito Santo. Antes de ser pleno do Espírito, o homem deve ter certeza de que deseja que isto aconteça. Esta questão deve ser levada a sério. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito, mas eu desejo um tipo de sentimento romântico e indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. Eles quase não têm a ideia do quanto eles custariam se dar conta desta verdade. Imagine que estamos conversando com uma pessoa que tem dúvidas, algum jovem cristão impulsivo, digamos, que nos procurou para aprender sobre a vida cheia do Espírito, da maneira mais gentil possível.
Considerando a natureza intencionada das perguntas, sondaríamos sua alma da seguinte forma: você tem certeza de que deseja ser cheio de um espírito que, embora seja como o de Jesus em sua bondade e amor, pedirá que seja Senhor de sua vida? Você está disposto a deixar de sua personalidade seja controlada por outra, mesmo que essa seja o Espírito do próprio Deus? Se assumir o controle de sua vida, o Espírito esperará uma obediência condicional em tudo. Ele não tolerará em você os pecados do ego, mesmo que estes sejam permitidos e perdoados pela maioria dos cristãos. Quando digo pecados do ego, refiro-me ao amor próprio, autocomiseração, egoísmo, autoconfiança, farisaísmo, autoexaltação, autodefesa. Você descobrirá que o Espírito faz firme oposição às maneiras fáceis do mundo e da massa heterogênea que estão dentro dos limites da religião. Ele terá ciúmes de você para seu próprio bem. Jamais permitirá que você se comporte com ostentação, vanglória ou exibicionismo. Colocará o controle de sua vida longe de seu alcance. Fará com que o justo o prove, o discipline e o castigue por amor à sua alma. Poderá privá-lo de muitos daqueles prazeres certos que outros cristãos desfrutam, mas que lhes são uma fonte de mal requintado. Por tudo isso, ele irá envolver-eles com um amor tão imenso, tão poderoso, tão abrangente, tão maravilhoso, que suas perdas parecerão ganhos e suas pequenas dores alegrias. Contudo, a carne protestará sobre o fardo do Espírito, irá censurá-lo como um jugo muito pesado para ser carregado, e você terá permissão para desfrutar do solene privilégio de sofrer para encher-se daquilo que está por trás das aflições de Cristo em sua carne, por amor do corpo de Cristo, que é a Igreja. Diante dessas condições, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo. Se isso parecer sério, lembremos de que o caminho da cruz nunca é fácil. O brilho e a fascinação que acompanham os movimentos religiosos populares são tão falsos quanto o resplendor nas asas do anjo das trevas, quando ele por um instante se transforma em anjo de luz. A timidez espiritual que teme mostrar a cruz em seu verdadeiro caráter não deve ser justificada sobre nenhuma razão. Ela pode resultar apenas em frustração e tragédia no final. O desejo de ser cheio do Espírito deve ser extremamente profundo. Antes que sejamos cheios do Espírito, o desejo de ser cheio deve ser extremamente profundo. Deve ser por orar, a coisa mais importante da vida, tão intensa, a ponto de impedir a entrada de qualquer outra coisa. O grau da plenitude em qualquer ser concorda perfeitamente com a intensidade do verdadeiro desejo. Temos tanto de Deus quanto na verdade gostaríamos de ter. Um dos maiores impedimentos para uma vida cheia do Espírito é a teologia da complacência, tão amplamente aceita entre os evangélicos dos nossos dias. De acordo com esta visão, o desejo intenso é uma evidência de incredulidade e prova da falta de conhecimento das Escrituras. Uma refutação suficiente desta posição é fornecida pela própria palavra de Deus e pelo fato de que ela sempre deixa de produzir a verdadeira santidade entre aqueles que a defendem. Portanto, duvido que uma pessoa que já recebeu aquela inspiração divina com a qual nos preocupemos aqui não tenha primeiro experimentado um momento de profunda ansiedade e agitação interior. O contentamento religioso sempre é o inimigo da vida espiritual. As biografias dos santos ensinam que o caminho para a grandeza espiritual sempre foi por meio de muito sofrimento e dor no íntimo. A frase, o caminho da cruz, embora apareça em determinados grupos com o sentido de algo muito belo e até agradável, ainda significa para o verdadeiro cristão o que sempre significou, o caminho da rejeição e da perda. Ninguém jamais gostou de uma cruz, assim como ninguém jamais gostou de uma forca. O cristão que está à procura de coisas melhores e que, para seu temor, se viu em um estado de total desespero consigo mesmo, não precisa se sentir desanimado. O desespero com o ego, quando acompanhado da fé, é um bom aliado, pois destrói um dos inimigos mais poderosos do coração e prepara a alma para a ministração do Consolador. Uma sensação de completo vazio, de frustração, de trevas, pode ser se estivermos atentos e cientes do que está acontecendo. Ser o fantasma no vale das sombras que levam aqueles campos frutíferos ao longe, se não entendermos bem este princípio, resistirmos a esta visitação de Deus, podemos perder por completo todos os benefícios que um Pai Celeste e bondoso tem em mente para nós. Se cooperarmos com Deus, Ele levará os auxílios naturais que nos servirá como a figura da mãe ou de uma enfermeira por tanto tempo e nos colocará em um lugar onde não poderemos receber outra ajuda senão a do próprio Consolador. Ele arrancará aquela coisa falsa que o chinês chama de face e nos mostrará o quanto arduamente somos realmente pequenos. Quando tiver acabado sua obra em nós, sabereis o que nosso Senhor quis dizer quando disse: Bem-aventurados humildes de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Não se esqueça, no entanto, de que nessas disciplinas árduas não seremos abandonados pelo nosso Deus.
Ele nunca nos deixará, nem nos desamparará, nem ficará irado conosco, nem nos reprovará. Não quebrará sua aliança, nem mudará suas palavras, que saíram de seus lábios. Ele nos guardará como a menina de seus olhos, e zelará por nós como uma mãe que cuida de seus filhos. Seu amor não falhará, ainda que estejamos nos conduzindo a esta experiência tão real e tão terrível de crucificação do nosso ego, de modo que só podemos expressá-la por meio do pranto. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1, Mateus 27, versículo 46. O valor da experiência de privação. Neste momento, procuremos manter nossa teologia nesse sentido, no que diz respeito a tudo isso. Não há nessa difícil privação um remoto pensamento de mérito humano. A noite escura da alma não conhece um raio turvo da luz enganosa do farisaísmo. Não merecemos a unção que anelamos por meio do sofrimento, nem essa devastação da alma, porque sejamos pessoas estimadas por Deus, nem nos dá outro favor aos seus olhos. O valor da experiência de privação está em seu poder de nos desvincular dos interesses passageiros da vida e nos lança de volta à eternidade. Serve para esvaziar nossos vasos terrenos e preparar-nos para o infundir do Espírito Santo. O encher-se do Espírito, portanto, exige que abramos mão do nosso ser como um todo, que nós submetemos a uma morte interior, que libertemos nosso coração daquele refúgio adâmico que se acumulou ao longo dos seus séculos e abramos todos os compartimentos do nosso ser para o convidado celestial. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Ele fala e ouve quando falamos. Podemos agradar-lhes, entristecê-lo ou calá-lo como podemos fazê-lo com qualquer outra pessoa. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Por mais maravilhosa que seja essa experiência ou a crer de ser cheio do Espírito Santo, devemos nos lembrar de que isto é apenas um meio para alcançarmos algo maior, que é o andar no Espírito durante uma vida, sendo habitado, dirigido, ensinado, fortalecido por sua poderosa pessoa. E para continuar, portanto, a andar no Espírito, é preciso que cumpramos certas condições. São apresentadas nas Sagradas Escrituras, e estas descritas ali para que todos vejam. Uma vida cheia do Espírito. O andar cheio do Espírito requer, por exemplo, que vivemos de acordo com a palavra de Deus, como um peixe que vive no mar. Com isso, não quero dizer que devemos simplesmente estudar a Bíblia, nem que façamos um curso sobre a doutrina bíblica. Quero dizer que devemos meditar de dia e de noite na Santa Palavra, que devemos amá-la, nos deleitar com ela e dirigir a ela o tempo todo. Quando as atividades da vida exigem nossa atenção, podemos, todavia, com um tipo de reflexão abençoada, manter sempre a palavra da verdade na nossa mente. Portanto, se agradarmos o Espírito que habita em nós, todos devemos ter um bom relacionamento com Cristo. A obra presente do Espírito é honrada a Cristo, e tudo que ele faz esta tarefa como seu princípio ao propósito. Devemos fazer com que nossos pensamentos sejam um santuário limpo para a sua santa habitação. Ele habita em nossos pensamentos, e pensamentos desonrosos lhes são tão repulsivos quanto uma veste suja para um rei. Sobretudo, devemos ter a disposição de fé, que continuará firme, por mais radical que possa ser a instabilidade de nossos estados emocionais. A vida em que o Espírito habita não é uma edição de luxo do cristianismo que deve ser desfrutada por determinados cristãos extraordinários e privilegiados, que por acaso são melhores e mais sensíveis do que o restante. Ao contrário, é o estado normal para todo homem e mulher remido em todo o mundo. E o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quisera conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo, em vós a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 27. Faber, em um de seus belos reverentes hinos, dedicou essas maravilhosas palavras ao Espírito Santo. Oceano imenso, oceano que fui, tu és do amor que não teve princípio. Estremeço em minha alma, sinto o mover das tuas águas. Tu és um mar sem praia, tremendo e infinito tu és, um mar que pode se limitar dentro do meu pequeno coração. Terceira parte. O chamado do alto. Se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus, com todas as forças de seu Espírito, Ele o estimulará para que leve uma vida de crucificação e de humildade, e exigirá tal obediência que você não poderá imitar os demais cristãos, pois Ele não permitirá que você faça o mesmo que faz os outros, em muitos aspectos. Outros que aparentemente são muito religiosos e fervorosos podem até ter a si mesmo em alta estima, podem buscar influência e ressaltar a realização de seus planos. Você, porém, não deve fazer nada disso.
Porém, se tentar fazê-lo, fracassará, de tal modo, e merecerá tal reprovação por parte do Senhor, que você se converterá em um penitente lastimável. Outros poderão fazer alarde de seu trabalho, de seu êxito, de seus escritos, mas o Espírito não permitirá a você nenhuma dessas coisas. Se você começar a proceder dessa forma, ele o consumirá em mortificação tão profunda que você depreciará a si mesmo tanto quanto a todas as suas boas obras. A outros serão permitido conseguir grandes somas de dinheiro e dar-se o luxo superfluos, porém Deus só proporcionará a você o sustento diário, porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso que o ouro, uma absoluta dependência dele e de seu invisível tesouro. O Senhor permitirá que os demais recebam honra e se destaquem enquanto mantém você oculto na sombra, porque Ele quer produzir um fruto seleto e fragrante para a sua glória vindoura, e isso só pode ser produzido na sombra. Deus pode permitir que os demais sejam grandes, mas você deve continuar sendo pequeno. Deus permitirá que outros trabalhem para Ele e ganhem fama, porém fará com que você trabalhe e se desgaste sem que nem mesmo saiba quanto está fazendo. Depois, para que seu trabalho seja ainda mais valioso, permitirá que outros recebam o crédito pelo que você faz, com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz. A humildade é algo que significa participar da sua natureza. O Espírito Santo manterá sobre você uma estrita vigilância, e com zelo, amor, lhe reprovará por suas palavras ou por seus sentimentos indiferentes, ou por malgastar seu tempo, coisas essas que parecem não preocupar os demais cristãos. Por isso, habitue-se à ideia de que Deus é um soberano absoluto, que tem direito de fazer o que lhe apraz com os que lhe pertencem, que não pode explicar-lhe a infinidade das coisas que poderiam confundir sua mente pelo modo como ele procede com você. Deus lhe tomará a palavra, e se você se vender para ser seu escravo sem reserva, ele o envolverá em um amor zeloso que permitirá que outros façam muitas coisas que a você não são permitidas. Saiba de uma vez por todas, você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo acerca destas coisas, e ele terá o privilégio de atar sua língua, ou de colocar algemas em suas mãos, ou de fechar seus olhos para aquilo que é permitido aos demais. Entretanto, você conhecerá o segredo do reino, quando estiver possuído pelo Deus vivo, de tal maneira que se sinta feliz e contente no íntimo de seu coração, com essa peculiar, pessoal, privada e zelosa tutoria, e com esse governo do Espírito Santo sobre sua vida, então haverá encontrado a entrada dos céus, o chamado do alto de Deus. A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. Prefácio. Cerca de 10 anos atrás, quando eu viajava pelo Paraná, visitei uma livraria na cidade de Londrina. Depois de observar boa parte dos livros, garimpando para encontrar alguma pedra preciosa e não me dando por satisfeito,